Tudo bem, Abel? Boa noite. Sobre o Vitor Roque, você hoje colocou ele como titular, estreando e uma semana de trabalho. Eu queria só perguntar para você, simples, foi difícil você colocá-lo como titular, a decisão de começar ele como titular, ou pegando a frase que você disse na última coletiva, de que alguns jogadores não precisam nem te perguntar se você quer ou não, Foi fácil colocá-lo como titular? Foi difícil colocá-lo como titular, mas foi fácil dizer e agradecer à nossa Presidente, porque é uma contratação de Presidente, não é uma contratação de treinador, uma contratação da Lela. Foi difícil porquê? Porque o Flaco tinha estado bem, o Flaco tinha feito o golo no último jogo, era a primeira vez que o Vitor Roque ia jogar, mas a verdade é que, na minha opinião, é por isso que eu sou treinador, este jogo pedia mais a mobilidade do Vitor Roque e ataque à profundidade do que propriamente o Flaco, que é um jogador que tem algumas dificuldades contra zagueiros como, por exemplo, os do São Paulo, os zagueiros fortes na marcação que batem, e a minha decisão foi exatamente essa, optar por um centroavante com mais mobilidade, com mais ataque à profundidade, e ele teve movimentos, o penalti em cima dele, teve uma assistência que fez na segunda parte com o Facundo, podia ter picado a bola por cima do Rafael, mas como te disse, foi difícil pelo lado de ter que deixar o Flaco de fora porque estava num momento bom, mas quando eu faço aquela pergunta que eu já vos disse muitas vezes quando tenho algumas dúvidas, o que é que o jogo está a pedir ou o que é que a equipa precisa para este jogo, foi menos difícil escolher o Roque em detrimento do Flaco, que também entrou muito bem, deu segurança, deu frescura. E eu também já vos disse muitas vezes, nós não ganhamos os jogos só com 11. Ainda hoje ganhamos o jogo, na minha opinião, quem entrou, as substituições. Acho que o treinador esteve bem, acho que os jogadores estiveram bem, a poder parar o ímpeto do nosso adversário, que tem muita qualidade técnica e coletiva também. E quando foi preciso juntar e transitar e defender, fizemos-lo, na minha opinião, bem, contra uma equipa que fez, na minha opinião, talvez, dos melhores jogos que eu vi fazer neste Paulistão. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Há pouco você falou sobre a marcação-pressão do Palmeiras, e recentemente o Thiago Silva deu uma entrevista lembrando da partida do Palmeiras contra o Chelsea, falando da dificuldade que o Palmeiras colocou contra o Chelsea fazendo essa saída, A bola ficava com ele e o Thiago Silva tinha dificuldade para achar os jogadores do Chelsea. Hoje, no primeiro tempo, pelo menos, deu para perceber que o São Paulo ele conseguiu encontrar mais passes, conseguiu sair. O que você mudou na segunda etapa para bloquear essa saída da equipe do São Paulo? E já questionando também sobre essa sexta final seguida do Palmeiras, serão evidentemente 2 jogos muito distintos. O primeiro no Allianz, o segundo na Neoquímica Arena, mas com o fator que você pode perder pelo menos 6 jogadores caso os treinadores de seleções convoquem todos os jogadores do Palmeiras. Como já começar a trabalhar principalmente a parte física, sabendo que pode perder peças importantes? Essa última parte da pergunta tens que perguntar a quem organiza o calendário. Falar para mim sobre isso, já estou cansado de falar sobre isso. Portanto, quem tem a tarefa de fazer isso, tem que fazer e ver o que é melhor. Mas enfim, eu não quero muito falar sobre a questão política, esse não é o meu trabalho. Já fui muito prejudicado por dizer aquilo que penso. Infelizmente aqui a política sobrepõe muitas vezes acima daquilo que é os interesses do futebol. Em relação à pressão que tu falaste, sim, cometemos um erro tático, na minha opinião, e tático tem a ver comigo. A pressão do Vitor Roque não estava a ser bem feita, como foi bem feita na segunda parte. Ou seja, por exemplo, a questão do golo surge de uma pressão bem feita. Mas houve momentos que na primeira parte nós não fomos capazes de fechar a porta ao nosso adversário e criar essa tal dificuldade que disseste. A pressão que eu queria era muito parecida com a que o Tiago Silva disse, mas o Vítor não conseguiu, ou eu não fui lúcido e explícito o suficiente para lhe dizer aquilo que era preciso ser feito, pelo menos de forma consistente. E nós fizemos a correção do posicionamento do Vitor Roque e do momento e no timing de saltar, quer do Facundo, quer do Veiga, como fizemos na segunda parte, e sempre que conseguimos fazer no timing certo e na hora certa, nós recuperamos muitas bolas, que pecámos aí sim, no momento depois podia ser em transição, poder fazer o segundo gol ali, de uma vez por todas matar com o jogo, e não tivemos essa calma necessária,
esse último detalhe, o último passo, o último como foi aquela transição do próprio Filipe, a transição do Veiga com o Mike, a transição do Veiga com o nosso Estevão. Faltou-nos matar o jogo e não conseguimos, mas na minha opinião sim, na primeira parte a pressão não foi tão consistente. Mas também vamos ser sinceros, o Alisson é um belíssimo jogador, o Lucas é um belíssimo jogador, o Luciano é um belíssimo jogador, o Oscar é um belíssimo jogador e nós não jogamos sozinhos. E volto a referir, talvez, posso estar enganado, acho que vocês me podem corrigir porque vocês viram mais jogos do São Paulo do que eu vi sobretudo os últimos 2-3 jogos. O São Paulo mudou um bocadinho, acho que a partir do momento que eles vieram jogar aqui connosco com linha de 5, passaram a jogar com linha de 5 e passou a ser uma equipa mais sólida e mais consistente. Mas talvez tenha feito, não sei, dos melhores jogos deste Paulistão, pese embora tenham perdido hoje o jogo, e os jogos com o São Paulo são sempre assim, são sempre difíceis, é derby, são rivais, vivem porta com porta, somos vizinhos, é sempre definido por detalhes e como te disse, podíamos ter feito pelo menos em transição na segunda parte o segundo para matar o jogo e não conseguimos, mas tivemos essas oportunidades. Como te falei, o Facundo, por exemplo, na cara do golo, podíamos ter eliminado ou ter feito o segundo e dar mais calma, mas fomos capazes de aguentar até o fim o ímpeto do nosso adversário e, na minha opinião, mais uma final justa da nossa parte. Abel, boa noite, João Carlos do Verdazo. E esse estreante da noite, o Vitor Roque, ele fez um primeiro tempo ali de muita intensidade, ajudou bastante nessa marcação-pressão, do qual você falou bastante, ajudou a cavar o pênalti, né? Na segunda etapa, eu observei que lá para os 28 minutos, assim, teve uma hora que o Veiga tentou jogar em profundidade, aí ele fez tipo assim, apontou para o pé e falou, não, toca no pé. Depois pareceu que ele estava um pouquinho mais desgastado, óbvio. Como que está a questão física desses jogadores? Será que ele ainda está chegando, né, no Palmeiras? Será que ele aguenta jogar 90 minutos? A substituição dele teve a ver com essa parte física? E eu vi também que ele estava servindo bastante os companheiros, né? Chegava na frente e, ao invés de tentar uma finalização, ele tentava servir o companheiro. Isso foi uma instrução sua? É característica do jogador? Não, como é que está? É isso mesmo, acho que é característica do jogador. Nós temos 3 jogadores diferentes hoje. Temos o Lopes, eu entendo que ele hoje podia estar chateado por eu ter trocado, mas tive uma conversa com ele, abrir o jogo, disse-lhe que o Roque não jogou por ter vindo de onde veio ou por ter gostado do que gostou, jogou porque nestes 5 treinos que fez mostrou algo que nós sabíamos que ele tinha e que pedia para este jogo, esta mobilidade, não deixar, poder vir, poder assistir, poder chegar, poder finalizar, portanto foi uma questão mais de características dos jogadores, enquanto o Lopes é um jogador mais de cabeça, de chegar à área, fazer golos de presença da área. O Vitor Roque é mais móvel, é um jogador que tem mais movimentos de ruptura. Claro que o Veiga sabe que quer solicitar os movimentos à profundidade, mas assim, nós temos 5 substituições e eu não jogo com os 11 com a intensidade que eu peço aos nossos jogadores, é difícil, porque os da frente têm que trabalhar muito, quer ofensivamente, quer defensivamente. Eu já vos disse, o nosso primeiro centroavante quando temos bola é o Everton e o nosso primeiro zagueiro quando nós perdemos a bola são os homens da frente, é o Vitor Roque, é o Estevão, é o Facundo, é o Filipe Anderson, que ainda hoje vocês viram, não sei se vocês repararam, mas nos últimos, pelo menos no tempo de compensação, que foram 8 minutos, foi pena, por exemplo, quando jogámos aqui contra o Boca Juniors, o quarto árbitro não ter dado 8 minutos de descontos. É isto que eu não... Pois eu tenho que estar... Não, isto você tem que se controlar. Hoje deram 8 minutos. Lembram-se do jogo que fizemos aqui contra o Boca Juniors? Sabe quantos minutos deram? 4. Pois querem que eu fique calmo e tranquilo. Não consigo ficar. Alguma coisa não está bem aqui. Não é? Como é que dão 8? Eu não estou a dizer que não está certo dar 8. Mas porque é que na outra vez contra o Boca Juniors aqui em casa deram 4? Isso não me sai da minha cabeça. Não é? Mas pronto. Como te disse, temos 3 jogadores, características diferentes. Lopes mais de área. O nosso Vitor Roque mais de chegada, mais de profundidade, mais de mobilidade. E temos um moleque que eu gosto muito, me surpreendeu, que é o Tales, que é um jogador que nos pode fazer ali quase que um jogador que carrega, um jogador que tabela. E tenho 3 belíssimos centroavantes para aquilo que é uma época longa e exigentes para todos nós. Portanto, foi isso. Não teve a ver com
com ele não aguentar, mas tem a ver com o que nós lhes pedimos. Muitas vezes vocês veem as minhas substituições, se não tiver a ver com a parte tática e tiver a ver com refrescar, é refresco pontas, refresco centroavante, refresco o meio campo e depois sobra sempre uma para alguma necessidade, mais um zagueiro ou algum jogador que tenha câimbras, algum jogador que se lesionou. Portanto, se vocês olharem, eu não sou muito de inventar, eu gosto muito de fazer bem feito as coisas simples. É como aqui no Brasil, eu adoro feijão com arroz. É simples, mas é super delicioso e mata-me a fome, fico satisfeito e adoro. Bom, e o Abel falou bastante ali sobre o Vitor Roque, né? Até separei algumas respostas meio soltas, porque bastante gente perguntou. Mas a estreia dele aqui, ó, no SofaScore, 75 minutos jogado, né? Ele saiu ali, acho que, não sei se é exatamente câimbra, mas saiu ali na maca e tal, né? Provavelmente pelo desgaste. Uma finalização, uma grande chance criada, aquele passe que ele dá ali pro Facundo Torres, né? Que tudo bem que o Abel falou que ele poderia ter dado uma cavadinha, também acho que poderia, mas ali o Rafael foi muito bem, né? Na jogada. 6 de 8 passes certos, né? Dos 8 passes que ele deu, 6 foram corretos, 75%. Um pênalti sofrido, 2 desarmes e a nota dele no final foi 7. Achei que ele foi muito bem, obviamente. No primeiro tempo tocou muito pouco na bola, foi o lance ali do pênalti, mas no segundo tempo ele apareceu mais, deixou o Facundo Torres na cara. Poderia ter começado já logo com uma assistência, teria sido bem interessante, né? Mas de qualquer forma, o Abel falou sobre a escolha dele, o lance de atacar espaço, o lance de aproveitar algumas questões ali de São Paulo, né? Falou ali que conversou com o Flaco Lopes também, que foi mais uma questão técnica mesmo e tática, enfim. Vitor Roque aí fazendo a sua estreia. Beleza? Deixa aí no seu comentário o que vocês acharam da estreia do Vitor Roque, do Tigrinha, né? Já logo estreando como titular aí, participando de um lance extremamente decisivo pro jogo e quase dando uma assistência, beleza? Deixa seu like, seu comentário é muito importante, sua inscrição no canal. Tamo junto.